Queridos irmãos, desejo saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Queremos, primeiramente, externar os nossos agradecimentos a Deus pela nossa salvação e por, uma vez mais, nos concedeu o privilégio de podermos estar nessa noite, nesta feita aqui em Vitória, o templo sede, adentrando os átrios sagrados do templo. Louvamos a Deus, porque Deus é bom e eterna é a sua misericórdia. Agradecemos ao Senhor pela nossa família e a nossa gratidão torna-se extensiva ao pastor da igreja, pastor Hélio Ribeiro, pela confiabilidade nos ortogada e aqui nessa noite representado na pessoa do presbítero Eliabe Ribeiro, a nossa gratidão por nos conceder o privilégio de podermos estar adorando e trazermos a nossa pequena parcela de cooperação na obra de Deus. Já sentimos a presença de Deus nessa noite. Deus já falou conosco através daqueles que nos antecederam. E eu acredito piamente que Deus continuará falando conosco por meio da sua palavra. Amém, irmãos? Quantos aqui vieram ouvir a palavra de Deus? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho do Cristo, narrado por Lucas. Evangelho de Jesus, narrado por Lucas, capítulo de número 14. Estaremos lendo a partir do versículo de número 16. Evangelho do Cristo, narrado por Lucas. Leiamos todos a partir do versículo de número 16, capítulo 14, a partir do versículo 16. Os irmãos encontraram, se manifestem dizendo amém. Diz assim a palavra de Deus: porém ele lhe disse, um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já está preparado, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a excusar-se. E disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E o outro disse: casei e portanto não posso ir. Versículo 21. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres e os aleijados, e os mancos, e os cegos. Versículo 22. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e atalhos, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Repita comigo, irmãos, por gentileza.
Eu vou falar e os irmãos repetem após mim. Feito está. Tem muita gente, então vai ficar melhor. Feito está, como mandaste, e ainda há lugar. Agora repita: para que a minha casa se encha. Glória a Deus. Fique com sua Bíblia aberta, estaremos tomando esse texto por base para trazermos uma reflexão da palavra de Deus nesta noite. Esta parábola, esse texto que lemos, texto é lido, texto bíblico, texto cristocêntrico. Estamos diante de um texto neotestamentário. Estamos diante do Evangelho do Cristo, narrado por Lucas, no capítulo 14, e lemos aqui a partir do versículo 16, que fala-nos acerca da parábola da grande ceia. Esta parábola do Cristo, ela já foi interpretada das mais diversas formas e maneiras, e obviamente tem um sentido escatológico, e fala de uma realidade que ainda será vivenciada na sua plenitude nos fins dos tempos. Mas também tem uma dimensão específica, bem peculiar, e podemos extrair algumas lições. Esta parábola, que fala de uma grande ceia, ela foi narrada em um contexto de ceia. E para que possamos compreendê-la, para que possamos compreender a proposta, a temática de Jesus proposta por meio desta parábola, se faz necessário nós olharmos para o pano de fundo, voltarmos um pouco, alguns versículos atrás, e a partir do versículo de número 1, fique com sua Bíblia aberta, do capítulo de número 14, do Evangelho narrado por Lucas. O contexto ocorre na casa de um fariseu que convida Jesus. Jesus está na casa de um importante fariseu comendo pão. Capítulo 14, versículo 1, está escrito: e aconteceu num sábado que, entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão. O contexto ocorre na casa de um importante fariseu, e o texto revela-nos que ali naquela casa havia outros fariseus e doutores da lei. No versículo 3 do capítulo 14 nos mostra esta realidade, que falou aos doutores da lei e aos fariseus. Naquela ocasião, existiam outros importantes doutores da lei, outros fariseus, naquele contexto, naquele episódio, e a palavra no grego aplicada aqui a doutores da lei, no sentido judaico, significa intérprete ou um professor da lei mosaica. A cultura vai dizer que era costume dos mestres participar de diálogos e palestras durante os banquetes. E o texto é claro em dizer, no capítulo 14, versículo 1, na última parte, que todos estavam o observando. A Bíblia diz que era um dia de sábado, e diante dele estava um certo homem hidrópico. E quando Jesus olha para aquele homem, Jesus sabia que se fizesse alguma coisa que espantasse os fariseus e os doutores da lei, eles podiam lhe acusar, quem sabe murmurar, e Jesus então decide lhes fazer uma pergunta. No capítulo 14, versículo de número 3,
Se os irmãos observarem, Jesus ele faz uma pergunta naquela ocasião, e está escrito: e Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: é lícito curar no sábado? Jesus sabia que para os religiosos que ali estavam a observá-lo, para estes era blasfêmia Jesus fazer alguma coisa no sábado, curar no sábado. Isto porque eles eram fanáticos, extremistas nas tradições, bem como nas praticidades religiosas que eram feitas no sábado. Eles não aceitavam, e Jesus faz-lhes uma pergunta, de maneira que a Bíblia diz, no versículo de número 4, do capítulo de número 14, a Bíblia diz que eles, porém, calaram-se diante da pergunta de Jesus. E a Bíblia fala que ele olha para aquele homem que sofria da hidropsia, e a Bíblia diz que Jesus, tomando-o, o curou, e aquele homem recebe a cura, o milagre, e naquele contexto todos viram o milagre que Jesus realizou. Diga amém por isso, meus irmãos. Glória a Deus. E a Bíblia diz que nem por isso deixaram de observá-lo. Quem sabe queriam pegá-lo em alguma falha diante da lei mosaica, colocá-lo em maus lençóis, para que pudessem acusá-lo diante do STEJ, o Supremo Tribunal Eclesiástico dos Judeus. Mas o texto diz, no capítulo 14, versículo 6, e nada lhe podiam replicar sobre isto. E observe, queridos, que o versículo de número 7, do capítulo de número 14, a Bíblia diz que Jesus, ele inicia uma parábola, mas essa parábola se dá devido a uma observação que Jesus fez naquela ocasião. Eu já mencionei aqui que eles estavam observando a Jesus, mas enquanto eles estavam observando a Jesus, a Bíblia também diz que Jesus estava reparando a atitude daqueles homens. Glória a Deus. Observe o versículo de número 7 do capítulo 14, e disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos. Enquanto eles estavam observando Jesus, Jesus também estava reparando a atitude deles. E eu quero dizer aqui que Jesus tem um atributo da onisciência. A palavra onisciência deriva de dois termos, ambos os termos denotam a infinita sabedoria de Deus. Esta palavra deriva dos termos latinos, homens, que significa tudo, e scientia, que significa conhecimento, e elas denotam a infinita sabedoria de Deus, seu conhecimento de todas as coisas. O salmista diz no Salmo 147, a parte B, o seu entendimento é infinito. Paulo escrevendo, ou melhor dizendo, Técio escrevendo e Paulo falando, a carta aos Romanos no capítulo 11, versículo de número 33, a parte A, Paulo diz assim, ó profundidade das riquezas, tanto em sabedoria como da ciência de Deus. E é interessante, queridos, pois o doutor A.W. Tozer, ele disse uma certa feita que Deus sabe de imediato, sem nenhum esforço algum, todas as coisas, todos os pensamentos, todos os mistérios, todos os enigmas, todos os sentimentos e desejos, todos os segredos, todas as coisas visíveis e invisíveis, todos os tronos e domínios, todas as personalidades, movimentos, espaço, tempo, vida, morte, bem, mal, céu, inferno e eternidade.
eternidade. Ele conhece tudo. Ele sabe como você entrou por essas portas aqui nessa noite. Ele conhece, Ele sonda a intenção do seu coração. Ele sabe o que você veio fazer aqui hoje. E só quem veio adorá-lo nessa noite, levanta a tua mão para cima e adora a Ele, porque Ele conhece todas as coisas. Aleluias. E a partir do versículo 7, Jesus se dirige aos convidados ilustres, aos fariseus, aos doutores da lei. E a Bíblia diz, e disse-lhe aos convidados. Observe que Jesus se dirige aos convidados. Por quê? Porque Jesus reparou a atitude deles. Jesus observou que existia uma competitividade na escolha dos assentos, dos primeiros lugares. Jesus percebe que cada um que chegava queria sentar-se na frente, ocupar os primeiros lugares. Aí no capítulo 7, versículo de número 8, Jesus começa a contar uma parábola. Abra a Bíblia, no capítulo 14, versículo de número 8, a Bíblia diz assim: quando por alguém fores convidado às bodas, não te assente no primeiro lugar, para que não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu, e vindo que te convidou a ti, e a ele te diga, dá o lugar a este, e então com vergonhas tenhas de tomar o derradeiro lugar. Olha a lição, versículo 10, mas quando fores convidado, vai e assenta-te no derradeiro lugar, para que quando vier o que te convidou te diga, amigo, assenta-te mais para cima, então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Jesus dá-lhes uma aula de humildade, de educação. Jesus ensina os princípios da honra, que a honra ela não deve ser buscada de todo jeito, mas deve ser esperada, porque aquele que convidou é quem chama, e quem chama se responsabiliza. Era Jesus dizendo, quem convidou sabe onde lhe colocar. O que me chama a atenção é que eles, os fariseus, os doutores da lei, eles eram mestres da lei, mas parece que eles se esqueceram, ou até mesmo não se importavam com os ensinos, com este princípio que nós encontramos nas páginas do Velho Testamento. Poderíamos citar aqui Isaías capítulo 2, versículo 12, Ezequiel capítulo 17, versículo 24, capítulo 22, versículo 26 de Ezequiel, até mesmo Lucas no capítulo 1, versículo de número 52 e 53. Mas eu queria tão somente convidá-los a ler um texto. Abra sua Bíblia lá em Provérbios, falando acerca deste princípio, o princípio da honra. Provérbios capítulo de número 25, o sábio Salomão, ele ensina dizendo, no capítulo 25, versículo de número 6, não te glories na presença do rei, nem te ponhas no lugar dos grandes, porque melhor é que te digam, sobe para aqui, do que seres humilhado diante do príncipe a quem já os teus olhos viram. Glória a Deus. E no versículo de número 11, no capítulo 14, Jesus encerra dizendo, abra a Bíblia, lá em Lucas, voltando para o texto do capítulo 11, versículo de número 14, capítulo 14, versículo de número 11, Jesus encerra dizendo, porquanto qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar, será o que, irmãos? Então observe, este texto aqui é muito rico. A primeira ação de Jesus foi curar o homem hidrópico. A segunda ação de Jesus foi dirigir-se aos convidados. Mas a terceira ação de Jesus que identificamos aqui neste texto está no versículo 12. A Bíblia diz que Jesus agora se dirige
o anfitrião do banquete, o anfitrião, aquele homem que convida Jesus para participar naquela ocasião. Versículo de número 12 do capítulo 14, está escrito: e dizia também ao que tinha convidado. Observe, irmãos, que Jesus agora se dirige ao fariseu proeminente. A primeira ação foi curar o hidrópico. A segunda ação foi ensinar aos convidados. Mas a Bíblia revela aqui, no versículo de número 12, que Jesus se dirige para o anfitrião daquele banquete. E ele diz assim: quando deres um jantar ou uma ceia, não chame os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem os vizinhos ricos, para que não suceda que também eles tornem a convidar, e te seja isso recompensado. Aí Jesus ensina: mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos. Eles estavam fazendo as coisas pensando naquilo que receberiam em troca. E Jesus diz no versículo 12: estes a quem vocês convidam, os amigos, os vizinhos, os irmãos, os parentes, os vizinhos ricos, podem te retribuir e fazer a mesma coisa. Mas eu gostaria de dizer aqui nessa noite: quem faz algo para Deus, não faz pensando na recompensa. Porque quando Deus quer abençoar, não precisa barganhá-lo, não precisa comprá-lo. Quando Deus quer abençoar alguém, Deus abre os céus e derrama a sua bênção, e ninguém pode impedi-lo. Quando Deus quer abençoar, Ele abençoa e envia a sua bênção para os seus servos. Glória a Deus. Aí no versículo 14 ele resume dizendo: e serás bem-aventurado. Por quê? Porque eles não têm como te recompensar. Quem não tem como recompensar? Os cegos, os pobres, os aleijados, os mancos. Mas Jesus diz assim: mas recompensado serás na ressurreição dos justos. Aí o que me chama a atenção, queridos, é que a palavra de Deus vai dizer a partir do versículo de número 15, que um dos que estavam ali participando daquele banquete, participando daquela refeição, o versículo 15 vai mostrar que um dos presentes ali vai discordar do ensino de Jesus. Era como que ele quisesse contrariar a Jesus, discordando do seu ensino. E o versículo 15 ele diz assim: e ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porque para os judeus, assentar-se à mesa não era como no nosso contexto da nossa cultura brasileira. Para os judeus, assentar-se à mesa é sinônimo de aliança, é sinônimo de intimidade, é sinônimo de amizade. Eles não convidavam qualquer pessoa, principalmente as pessoas que eram excluídas da sociedade. Mas eu glorifico a Deus por Jesus, porque Jesus é diferente. As atitudes de Jesus entrou no contrassenso das atitudes de todos aqueles líderes religiosos, porque a palavra de Deus nos mostra que Jesus, no seu ministério, ele se dirigiu para as regiões da Galileia, em cumprimento à profecia messiânica do profeta Isaías, quando o profeta profetiza a Galileia dos gentios, o povo que estava em trevas, o povo que era rejeitado, desprezado. Do ministério do Messias iria haver uma luz. E a Mateus, no capítulo 4, versículo 14, Mateus diz: e para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, a terra de Zebulon, a terra de Naftali, a Galileia dos gentios, o povo que estava em trevas viu uma grande
grande luz, Jesus se dirigiu para as regiões aonde os líderes religiosos desprezavam, não queria estar ali participando com eles, mas Jesus ocupou a maior parte do seu ministério lá, atendendo os rejeitados, atendendo os necessitados, e eu glorifico a Deus, pois a Bíblia diz lá em Lucas, capítulo de número 5, que Jesus chamou alguns pescadores para ser os seus discípulos. Jesus era diferente. Lá em Lucas capítulo 5, versículo 29, Jesus assentou-se à mesa com publicanos, com pecadores, e dentre os publicanos, Jesus chamou um por nome de Levi e disse a ele: segue-me, a partir de hoje você vai ser o meu discípulo. Lá em João capítulo 4, Jesus se encontra com uma mulher de moral duvidosa, e a Bíblia diz lá em Marcos capítulo 5, que Jesus se dirige às regiões gentílicas para salvar um homem que estava preso por Satanás. O nosso Jesus é diferente. Em Mateus capítulo 8, Jesus, ele tocou num leproso e disse a ele: eu quero, seja limpo, seja purificado. E o leproso recebeu o milagre. E lá em Lucas capítulo 19, Jesus entrou na casa de um publicano e disse: hoje chegou salvação para essa casa. E quando Jesus estava na cruz do meio, lá em Lucas capítulo 23, versículo 43, quando Jesus estava ali, um dos que foram condenados, um dos ladrões que estava ao lado de Jesus, olhou para ele e disse: Senhor, lembra-te de mim quando chegares no teu reino. Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Com muita gentileza, olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: o teu Jesus é diferente. Tem muita gente, dá para ficar melhor. Diga para a pessoa que está do seu lado: quem está aqui na mensagem? Levanta a mão para glorificar Ele. Diga para ele: o teu Jesus é diferente. Ele disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Paulo diz na sua segunda epístola, no capítulo 5, versículo 18, que Deus estava em Cristo, não imputando aos homens os seus pecados, mas reconciliando-os consigo. Aleluias. E somos resultado da obra do Cristo. Se dependesse de alguém, nós não estaríamos aqui nessa noite. Mas se estamos aqui, os méritos são de Cristo. Jesus disse assim: chama os pobres, chama os aleijados. E alguém disse: não, bem-aventurado vai ser o que comer pão no reino de Deus, no reino dos céus. E naquele contexto Jesus explica que comer no reino dos céus não é uma oportunidade para poucos privilegiados, mas todos aqueles que aceitam o convite do Senhor que fez a grande ceia. Por isso que Jesus dá ênfase aos convidados e em quem pode participar deste banquete. Veja aí no capítulo 14, versículo 16, quando Jesus inicia dizendo assim: porém ele lhe disse, um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. No livro Jesus pela ótica do Oriente Médio, do autor Kenneth Baylor, ele diz que quando se fazia um banquete no Oriente Médio, era comum se fazer 2 convites. O primeiro se fazia com antecedência,
E alguém dizia: olha, vou preparar um banquete, vou preparar uma ceia. E os convidados se sentiam honrados pelo convite. E o segundo convite era feito no dia do banquete, quando tudo já estava preparado. E quando chegava a hora, o Senhor enviava o seu servo para chamar os convidados. E o convite era feito de maneira arcaica, da maneira antiga. Naquela época não existiam os recursos que temos hoje, da internet, dos veículos de comunicação. Então o Senhor do banquete enviava o seu servo, e o seu servo ia lá chamar de porta em porta os convidados, dizendo: tudo já está preparado, tudo já está pronto. Na hora do banquete, o Senhor enviava o seu servo, e o seu servo chegava dizendo: tudo já está pronto, tudo já está preparado, tudo já está pronto. Mas o que me chama a atenção, irmãos, entrando aqui no texto, na parábola, é que a Bíblia nos diz, no versículo de número 17, falando sobre a parábola, que quando chegou a hora, ele mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde que já está tudo preparado. Mas vejamos o versículo 18, a Bíblia diz que e todos a uma começaram a excusar-se, dizendo-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo-te que me haja de excusado. Ninguém compra uma propriedade sem primeiro avaliar. Era um argumento insustentável. O outro usa o mesmo argumento: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-lo. O terceiro, ele disse assim: casei e portanto não posso ir. No contexto de guerra, a lua de mel de um soldado poderia se dar até 1 ano, mas aqui o tempo era de paz, e mesmo assim o convidado disse: casei e não posso participar. Observe, queridos, que os 2 primeiros convidados, nós observamos que eles colocaram os bens e as coisas como impedimento para atender o convite. O terceiro, ele coloca a sua família, o seu cônjuge, como um impedimento para atender o convite. O tempo passa, mas em pleno século 21, as desculpas em essência são as mesmas. Quando diante do gracioso convite, as pessoas colocam os seus bens, ou até mesmo a sua família, como um impedimento para receber a graça de Deus. Mas o que me chama a atenção, irmãos, é o versículo de número 21, quando a Bíblia diz assim que o servo volta, e voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, observe, então o pai de família, indignado, os convidados não quiseram vir participar. Quem sabe os convidados disseram: acabou a festa, a gente não vai mais, acabou o banquete. Mas o que me chama a atenção, e eu gostaria de destacar nessa noite, é que o dono da festa, o dono do banquete disse assim: não tem problema, se eles não querem vir, a porta da graça está aberta, a porta da graça está aberta. E a lição que eu aprendo aqui é porque a Bíblia diz que quando o servo volta e comunica ao seu senhor que os convidados não quiseram vir, ele se indignou, mas a sua ira transformou-se em graça. Ele transformou a sua ira em graça e disse assim: não tem problema, manda agora, a porta da graça se abriu, está aberta. Você agora, versículo de número 21, a Bíblia diz que o Senhor da festa disse: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres e aleijados e os mancos e os
cegos. O Senhor da festa diz: não quer vir? Tudo bem, o convite foi feito. Se vocês não querem participar, tá certo. E aqui nós identificamos a manifestação da graça de Deus, quando o Senhor da festa disse: chama os cegos, chama os aleijados, chama aqueles que não são dignos para participar. O Senhor da festa disse: a porta está aberta. E aqui está simbolizado a porta da graça. Não éramos dignos de estar aqui, não éramos dignos de estar participando nesta noite deste culto, mas eu quero te dizer aqui nessa noite, Jesus na cruz do Calvário, Ele abriu a porta da graça e disse: se os primeiros convidados não querem vir, se os judeus não querem vir, Ele veio para os que eram seus, mas os seus o rejeitaram. Ele disse: não tem problema, chama os cegos, chama os indignos, chama aqueles que são desprezados. A porta da graça está aberta. Glória a Deus. Quantos aqui glorificam a Ele porque Ele abriu a porta? E é interessante, para finalizar, o versículo 22 diz que o servo retorna. E quando ele retorna, ele disse: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Repitam comigo: e ainda há lugar. E ainda há lugar. E ele disse ao seu servo: sai pelos caminhos e atalhos, e esforça-os a entrar, para que a minha casa se encha. Quando lemos isso aqui, parece que Deus quer forçar alguém a estar aqui dentro. Mas a cultura nos ajuda. De maneira que quando se chamava alguém do Oriente Médio, o Talmud diz que alguém só participava de um banquete ou festa se recebesse os 2 convites. Se eles recebessem um convite de última hora, a pessoa recusaria de imediato. Por quê? Porque Lawrence Richer diz no comentário histórico cultural que quando alguém chamava o outro de supetão, de última hora, era moral ele dizer, quem estava sendo convidado: não vou, não irei participar. Porque não existiam os 2 convites. Era como se estivesse dizendo para a pessoa que estava sendo convidada: vem para preencher o vazio ou o buraco de alguém que foi convidado e não veio para a festa. Mas o texto diz, o Senhor da Seara, sabendo disso, Ele diz: se não quiserem vir, força-os a entrar. Essa expressão quer dizer: chama-os até que venha, insista, constranja-os a entrar. E aqui está revelado, irmãos, para finalizar, e aqui está revelado nesse texto o desejo de Deus em salvar o homem. O desejo de Deus em salvar o homem. Jeová estava dizendo: eu quero que a minha casa se encha. Era como se ele estivesse dizendo: eu quero salvar, eu quero libertar, eu quero transformar, eu quero mudar histórias, eu quero que a minha casa se encha. Paulo disse, escrevendo a Tito no capítulo 2, versículo 11, que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. O desejo de Deus é salvar. O desejo de Deus é transformar. E eu quero dizer para alguém que está aqui nessa noite: receba essa palavra em nome de Jesus. Levanta a mão para receber essa palavra. Levanta a mão para receber essa palavra. Fecha os teus olhos por 1 minuto e em nome de Jesus recebe essa palavra. Haverá salvação na tua casa. Haverá transformação na tua casa. Haverá transformação entre os teus. Haverá libertação entre os teus. Alguém entrará por essas portas, assim diz
o Senhor nessa noite: eu vou salvar, eu vou transformar, eu vou purificar. O meu desejo é que a minha casa se encha. Adore a Ele nessa noite. Paulo, quando estava no Areópago, diante dos filósofos epicureus e estoicos, Paulo diz em Atos capítulo 17, versículo 30, Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas anuncia a todos os homens e em todos os lugares que se arrependam. Deus quer salvar, Deus quer transformar, Deus quer fazer algo novo. Você crê que tem algo novo de Deus chegando para a tua história? Só quem acredita nessa palavra, adore a Ele nessa noite. Tem algo novo de Deus. Hoje alguém falou o teu nome para mim, que você está sofrendo tanto assim. Coração tá em pedaços, foi vencido pelos laços desta vida, foi arremessado contra o cais. Adore a Ele. Eu gostaria de saber onde está a primeira pessoa para Jesus nessa noite. Alguém que veio aqui hoje ouvir a palavra de Deus, o Senhor está te dizendo: meu desejo é transformar a tua história. Basta você aceitar o meu convite. O convite está posto, o banquete está posto. Já está vindo a primeira pessoa para Jesus nessa noite. Oh glória, oh glória. Jesus está salvando, Jesus está salvando, Jesus está salvando. Onde está a segunda pessoa? E vem chorando, irmãos. É a graça de Deus, é a graça de Deus, é a graça de Deus. Quantos aqui celebram nessa noite por isso? Adore a Ele hoje. Jesus pode te transformar hoje. Jesus pode te renovar hoje. Se você chegou aqui nessa noite, nunca mais sentiu a presença dEle, abre a boca, dá liberdade para o Espírito Santo. Jesus quer te encher. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Quem veio